Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente tá aqui para mais um vídeo que vai ser um vídeo diferente. Vai ser um vídeo tier listando todos os episódios de Digital Circus. Pois é, né? Eu sou um fã muito grande de Digital Circus, por isso que eu resolvi fazer, né, esse vídeo. E também porque, né, eu não vi ninguém tier listando os episódios de Digital Circus. E então eu resolvi fazer, né? Ser, entre aspas, o primeiro a fazer esse tipo de vídeo. Porque eu nem sei, na verdade, se alguém já fez uma tier list de Digital Circus. Os episódios, no caso. Então, né? Lembrando que o que tá nesse vídeo vai ser somente a minha opinião. E bora lá, né? A gente vai começar com o primeiro episódio. E lembrando aqui que aqui tá separado por categorias, como melhor episódio, muito bom, reassistiria, muito bom, mas não o melhor, e existe, e o último que é, porque esse episódio existe. Uma coisa, esse existe aqui é para representar um episódio que, tipo, ele é inútil. Tipo, você assiste e ele tá só existindo. Que ele não faz nada, não tem nenhuma importância na série. É tipo isso, tá, né? Bora começar com o primeiro episódio. Cara, o primeiro episódio eu tenho muita dúvida sobre ele, viu? Por quê? Eu acho que esse episódio é inútil. Inútil no sentido que ele pode ser excluído. Tipo, se a Glitch hoje chegasse lá e apagasse esse episódio, não faria diferença. Porque esse episódio, ele não tem nada de interessante, tá, sabe? Tipo, a única coisa interessante que a gente teve nesse episódio foi o macroverso. Se você não sabe o que é o macroverso, é aquela salinha que a Pomni entra. Pois é. E tipo, o macroverso apareceu uma vez, por isso que ele é importante. Mas, sabe, eu ainda acho que o primeiro episódio é inútil. Mas eu acho que é normal, porque ele, né? Todo primeiro episódio de série sempre é inútil, só apresenta os personagens. Mas eu acho que se uma pessoa que não conhece Digital Circus começasse assistindo, sei lá, pelo sexto episódio, ela já ia entender sobre a série. Porque, tipo, né? Tem episódio que é praticamente inútil, que não acrescenta nada na história. E o primeiro episódio é um deles. E se ele é bom, mais ou menos. Tipo, não reassistiria. Mas também ele não é ruim, né? Então eu acho que eu colocaria aqui. Bom, mas não o melhor. Ou seja, mais ou menos. Mas facilmente poderia remover esse episódio. O próximo episódio é o 2. Cara, esse episódio é o mais chato de todos. Cara, vai ter 8 episódios essa série, vai ter 9 episódios. E eu tenho certeza que esse segundo vai ser o mais chato. Não vai ser, é o mais chato até agora. Tipo, não tem nada de interessante. Esse episódio foi o episódio mais trabalhado. Porque teve NPCs, teve carros em movimento, teve muitas coisas que são difíceis de animar. Mas mesmo com todo esse tempo gasto, o episódio conseguiu ser muito ruim. Cara, é sério, no primeiro episódio teve pelo menos um macroverso, que foi uma coisa interessante. Mas no segundo episódio teve o quê? Um NPC tendo uma crise existencial. Meu Deus. Eu acho que esse episódio... Por que esse episódio existe? Muito ruim. Terceiro episódio. Cara, o terceiro episódio é o meu favorito. Favorito porque ele aborda temas como terror... temas que eu gosto. Mas, sabe... Esse episódio já começa as coisas mudarem um pouco. Porque no terceiro episódio, a gente faz esse episódio, serviu pra gente mudar a vista que a gente tinha do Kinger. Porque o primeiro e o segundo episódio, eles só serviram, sabe? O Kinger parecia o quê? Um maluco que não sabe de nada, que só tá ali por viver. E, né? E no terceiro episódio mostra que ele é uma pessoa que tem mentalidade, que não é só um louco, né? Que, sei lá, pode ser facilmente se aposentar dessas coisas. Ele é mostrado como, sabe, não sei, uma pessoa conselheira. E como no sétimo episódio é dito pela Pomni e a Hagatha,
que o King ele tem coisas que ele não mostra. Tipo isso, mais ou menos. Como... não sei. Mas enfim. E eu acho que muito bom. Reassistiria. Não é o melhor episódio, mas, né, não é ruim. Próximo episódio é o quarto. Cara, a partir do quarto episódio, as coisas começaram a ficar mais tensas, né? Tipo, a partir do quarto episódio... o terceiro, na verdade, né? Então esquece. O que eu ia dizer era que a partir do quarto episódio já foi mostrado o Caim dando uns glitch. Mas, na verdade, não. Foi a partir do terceiro episódio. Eu não gosto do quarto episódio. Eu acho esse episódio muito chato. É sério. Eu não assistiria a ele. Mas ele é a base de muitas teorias dos fãs. É muito mesmo. Cara, eu entro no TikTok, a pessoa já diz assim. Lembrando que essa teoria foi com base do quarto episódio. Sempre as teorias vêm do quarto episódio. E eu não sei porquê. Mas do mesmo jeito eu acho chato esse episódio, viu? Então eu acho que eu botaria no existe. O próximo é o quinto. Cara, o quinto episódio foi meu favorito. Além do quinto episódio ter mostrado um pouquinho do passado dos personagens. Se eu não me engano, no quarto episódio, a Gangle falou que ela era dona de uma rede de supermercado. Eu não lembro. Ou foi a Gangle ou foi a Agatha. Não, Agatha não, vale? Tô todo troncho. Ou foi a Gangle ou foi a Pomni. Na verdade, eu acho que a Gangle, ela era dona de uma rede de fast food, na verdade. Enfim. E do mesmo jeito, o quinto episódio é o meu favorito. Eu amo demais esse episódio. Cara, a gente teve Jets Made, a gente teve o passado dos personagens revelados. E o meu passado favorito foi o da Agatha. Me identifiquei. É isso, né? Tem mais coisas sobre esse episódio que eu gosto, que eu não tô lembrando, viu? Mas de qualquer maneira é meu favorito. E também é um episódio que é desse episódio que muitas teorias começaram a vir, né? Também, né? As coisas já começaram a ficar meio, né? Estranhas. Porque no quinto episódio foi mostrado que o Caim consegue controlar a mente dos jogadores. Então, né? Sei não. Eu colocaria no muito bom, reassistiria. Porque o quinto episódio eu reassisto ele todo dia, é sério. Agora o próximo episódio, que não tá na ordem, né? Que na verdade é o sexto. Cara, o sexto eu acho que melhor episódio. Sinto muito, mas esse é o melhor episódio que tem. Por que eu acho isso? Cara, esse episódio teve muita coisa. Principalmente da Pomni e o Jets brigando. Foi uma das partes favoritas que eu amei. E também foi com base nessa briga que surgiu muitas músicas, como Jets Toy, Reprise. Surgiram muitas músicas. Também aquela frase da Zubul, né? Nossa, aquela frase dela ainda me marca. Oxi. Ah, não. Oxi, minha mente aqui travou do nada. E também é do sexto episódio que vem muitas teorias, viu? Muitas teorias mesmo. E também esse é um dos meus episódios favoritos porque teve armas. E também foi legal ver a interação dos jogadores entre si, como a Gangle e a Zubul, a Agatha e o King, a Pomni e o Jets. E também, né, de novo é mostrado que o King não é só um velho caduco. Ele é uma pessoa que tem coração, que sabe muito mais do que ele transparece e muitas outras coisas. Né? E também seria legal se... eu acho que não vai ter mais. Eu acho que vai acabar a série e não vai ter. O que eu queria era que tivesse interações de pessoas que ainda não interagiram. Tipo, uma interação positiva, como a Zubul e o Jets, porque esses dois eles ficam se matando. E também do Jets e da Agatha, que eu acho que o que eu mais quero é Jets e Agatha, viu? Porque esses dois eles ficam se implicando demais, principalmente no quinto episódio e no sexto.
No sétimo, eles deram uma acalmada. Mas eu acho que ver uma interação entre os dois ia ser muito legal. Tipo, os dois entendendo o lado um do outro sem ficar, né? Os dois faltando se matar. Eu acho que seria uma coisa legal. Mas eu acho que eles não vão fazer isso, né? É só isso. Agora vamos pro próximo episódio, que é o sétimo. Cara, melhor episódio. Melhor episódio mesmo. Cara, eu vou falar uma coisa aqui, que no sétimo episódio eu já sabia que era uma aventura. Eu me lembro que a Goose Works, ela revelou que ia acabar no nono episódio. A série ia acabar no nono episódio. Aí quando eu tava assistindo eu pensei, não é possível, isso é uma aventura ou, né, é uma mentira, alguma coisa. Mas não é possível que eles vão fugir do circo. Porque também depois que o sétimo episódio foi lançado, antes na verdade, a Goose tinha falado que o nono e o oitavo episódio ia ter 2 horas. Pois é, e não fazeria sentido 2 horas dos jogadores vivendo a sua vida. Ia ser chato. Por isso que esse era meu simples argumento que aquilo era uma aventura. Só que aquela aventura estava tão bem arquitetada que eu estava pensando que era realidade. Porque, né, sei lá, no momento em que os jogadores deram as mãos e eles estavam indo para a sala dos botões, eu pensei, não é possível. Eles vão embora mesmo? E eu comecei a ficar com adrenalina. E no momento que eles tinham que apertar o botão, eu também senti adrenalina. Cara, eu acho que não é possível que só eu fiquei com isso. Eu fiquei tipo, aperta logo aquele botão azul, aperta o azul, aperta o azul. Mas, cara, eu entrei demais no... né, eu participei demais daquele episódio. Meu Deus, eu me senti até um otário. Mas enfim. Tanto que quando o Jets apertou o botão vermelho, eu fiquei com raiva do Jets. Mas depois que foi revelado que foi uma aventura e tudo aquilo, eu senti vontade de rir psicoticamente igual o Jets. Porque não é possível. Eu tava começando a acreditar também. Tipo, a aventura tava tão bem arquitetada a esse nível. Nossa! E eu fiquei frustrado igual os jogadores, porque, sei lá, mas eu só sei que eu fiquei frustrado. E eu gostei demais desse episódio também. E é isso. Eu nunca pensei que teria um episódio nesse nível. Eu pensei que poderia, tipo, ter tudo com Ted, aventura, menos isso. E essa aventura, sei lá, ela foi muito caprichada, né? Tanto que até o Caim fala que a aventura dele foi arquitetada, ó, há muito tempo. Tava sendo arquitetada há muito tempo. Por causa disso, né? Porque não é possível. Que empenho é esse? Foi criado um NPC, foi criado um objeto, foi criado uma sala todinha. Foi criado botões, foi criado tudo. Nossa, mas haja empenho, né? Mas enfim. E esse quadro preto que você tá vendo, que eu não consigo arrastar, que legal, é o episódio 8. Eu sei, o episódio 8 não foi lançado ainda, mas o que eu quero dizer é como eu acho que vai ser o episódio 8. E eu tenho boas expectativas sobre ele, mas eu não acho que ele vai ser o melhor. Ou seja, eu vou deixar ele aqui. Em muito bom, mas não pode ser o melhor. Eu não tô botando muita fé nesse episódio, mas sabe, vai que eu quebro a cara depois. Mas enfim, foi isso. Muito obrigado por ter assistido e tchau.